Hoje é domingo, dia 28 de fevereiro de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a difícil verdade de Isaías. O nosso estudo está baseado em Isaías capítulo 50, versos 4 a 10. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Para podermos compreender o peso do tema que estudaremos hoje em nossa lição, nós precisamos compreender um aspecto das culturas antigas, principalmente do período do Antigo Testamento. Normalmente as famílias, os clãs, davam muito valor à honra. Uma pessoa que fosse ultrajada ou que de alguma maneira acabasse sofrendo algum tipo de violência, normalmente o seu clã, a sua família, acabariam se unindo e esperando a oportunidade certa para buscar retaliação. Um exemplo clássico disso foi o que aconteceu com Davi. Davi acabou sendo perseguido por Saul durante vários anos. Os seus irmãos acabaram vindo para junto dele, até porque provavelmente a perseguição havia chegado até a família deles lá em Belém. Trouxeram também o seu pai e a sua mãe. Como ele já tinha uma certa idade, Davi percebeu que não seria justo levá-los de um lado para o outro, nem mesmo seguro, em meio a batalhas, enquanto tinha que ficar escondido em cavernas e situações assim. Ele tinha uma boa amizade com o rei de Amon. Então ele vai procurar o rei de Amon e vai fazer uma proposta, fazer um pedido, que os seus pais pudessem ficar no seu reino e que ele os protegesse até que ele conseguisse se ver livre daquele momento de perseguição. Como nós conhecemos bem a história, Davi acabou ultrapassando essa situação depois da morte de Saul. Ele foi proclamado rei de Judá e posteriormente de todo Israel. Quando ele consolidou o seu reino, ele obviamente agradeceu ao rei de Amon, consolidou uma amizade muito profunda com ele. Mas quando o monarca faleceu e o seu filho assumiu o seu lugar, Davi ficou muito tocado e disse: eu acho que eu preciso demonstrar à família do meu amigo falecido que eu estou junto com eles. E ele enviou um grupo dos homens mais nobres que ele tinha em Jerusalém para poder estender as suas condolências ao rei. Entretanto, o jovem rei, agora de uma maneira mal intencionada por parte dos seus sábios e ao mesmo tempo dos seus conselheiros, acabou tratando mal os mensageiros enviados por Davi. Raparam a barba deles na metade, cortaram as suas roupas pela metade até as nádegas e os enviaram, de uma maneira muito vergonhosa, de volta para o seu país. Eles ficaram em Jericó, enviaram mensageiros para Davi dizendo o que havia acontecido. Davi ficou completamente louco com o que tinha acontecido. E exatamente por esse fato, ele vai começar uma guerra, ele conclama Joabe com o exército de Israel, e ele vai tomar a cidade de Amon, o país de Amon, vai subjugar o país de Amon por causa desse ultraje. Aí você tem uma noção de como as nações antigas levavam a sério esse tipo de ofensa. E isso nos ajuda a poder entender o peso que o texto de Isaías capítulo 50, versos 4 a 10 tem. Esse texto vai mencionar que o servo que é aqui mencionado, esse servo é o mesmo que é chamado anteriormente, tanto Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, Isaías 11, versos 1 a 16, ele é ninguém menos do que o divino rei. Ele é nada mais nada menos do que o libertador que viria para poder tirar Israel dessa situação que havia se metido durante séculos, sendo subjugado por diversas nações. Só relembrando o que estudamos durante esse trimestre já, a Assíria tinha tido a sua vez, Babilônia muito em breve teria a sua vez, e a Medo-Pérsia teria a sua vez também. E naquela altura eles não sabiam, mas outros ainda teriam a sua vez para poderem conseguir subverter a nação. Mas o libertador viria, Isaías havia prometido. Ele viria para poder, de alguma maneira, salvar o povo de Israel, porque Deus os amava, porque Deus tem um propósito para eles. Mas no capítulo 50, versos 4 a 10, nós descobrimos como ele foi tratado.
Antes ainda, no capítulo 49, verso 7, nós temos a possibilidade de poder entender que esse servo ele seria desprezado, detestado e ainda seria servo dos dominadores, mas que os reis o veriam e os príncipes se inclinariam e o adorariam. Ele passaria por um processo de humilhação, mas que as pessoas de maior autoridade o reconheceriam como sendo o rei dos reis. No capítulo 50 nós descobrimos que esse mesmo servo, ele acabaria passando por um processo de violência física. Ele seria cuspido, seus cabelos arrancados. Ele passaria por uma série de situações vexatórias, infames, mesmo sendo o rei dos reis. Qualquer pessoa dentro do tempo de Isaías que lesse um texto como esse, ia se perguntar, ok, agora esse pessoal arranjou uma confusão do tamanho do mundo. Porque fazer isso com um servo do Senhor, o Senhor com certeza vai destruir a todos. Ele vai enviar o seu castigo sobre todos os que fizeram isso. Mas o mais interessante é que esse texto vai mencionar que o servo do Senhor passaria por todo esse processo vexatório, por toda essa violência física, com o intuito de poder salvar a nação, de poder salvar as pessoas. Ele viria com esse espírito, ele enfrentaria, apesar de ter o poder suficiente para fazer com que reis e reinos se dobrassem diante dele, ainda assim ele assumiria esse papel como servo sofredor, porque ele sabia que esse seria o único jeito de poder fazer com que a nação pudesse voltar a ser uma nação vitoriosa. Seria o único jeito de poder libertar as pessoas não apenas do domínio das nações em volta, mas poder salvar a nação dos seus pecados, de poder dar a eles a possibilidade de uma vida sem a condenação do pecado. É claro que nós vemos de uma maneira muito intensa o cumprimento disso na própria cruz do Calvário. Quando nós percebemos, e o nosso guia de estudos vai terminar aqui mencionando exatamente isso, no último parágrafo dizendo, essa situação era estranha para o povo, e eles não creram em Cristo Jesus quando ele veio. Na cruz de Jesus, os líderes zombavam dele. Salvou os outros, que salve a si mesmo. E se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido, desça da cruz. Lucas 23, verso 35. Mateus 27, 42 vai dizer, desça da cruz e então creremos nele. O fato é que tanto Isaías capítulo 50 quanto os evangelhos, Lucas 23, Mateus 27, vão mencionar exatamente a mesma coisa. Apesar de Cristo ter assumido o papel de servo e ter o poder para que com a força de uma única ordem os anjos de Deus viessem para poder vindicar o seu nome. E lembra-se que quando Pedro tomou a sua espada para poder defender Jesus e atacou o servo do sumo sacerdote, e ele era tão bom com a espada que o máximo que ele conseguiu com o seu ataque foi cortar uma orelha, e nem era uma orelha importante, era a orelha de um servo. E Jesus disse, Pedro, guarde a sua espada, porque se eu quisesse eu pediria ao Pai, e ele mandaria legiões de anjos. É interessante que no livro Vida de Jesus, Ellen White, ela dá a entender que os anjos de Deus estavam sobrevoando o Calvário, com a mão em suas espadas, esperando apenas uma única ordem por parte de Deus, para que eles partissem para o ataque e destruíssem completamente tanto as forças do diabo que estavam por lá, como aqueles que estavam prendendo Cristo Jesus na cruz. Mas Cristo Jesus, por amor, sabendo que o único jeito de poder vencer não era com retaliação, mas era assumindo o peso da culpa, ele foi até o final. É tanto que ele mesmo vai dizer, e João no seu evangelho vai mencionar, quando Jesus diz, ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a dou de livre e espontânea vontade. Dou a minha vida para poder reavê-la depois. Cristo Jesus, ele assumiu o papel de servo. Nós devemos, nesse momento, ser gratos a Cristo pelo que ele fez. Eu queria orar nesse momento agradecendo a Cristo por ter assumido a culpa pelos meus pecados, por ter sofrido o que eu merecia sofrer. E quero pedir que ele me ajude a viver de forma digna
do sacrifício que ele fez por mim. Você não gostaria de fazer o mesmo? Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que Cristo Jesus se deu a si mesmo para assumir a culpa pelos nossos pecados. Tendo poder para buscar retaliação, manteve-se humilde, quieto, não abriu a sua boca, porque sabia que esse era o único jeito de poder nos salvar. Muito obrigado por isso. Ajuda-nos a viver de forma digna do sacrifício dele, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?